Oi meninas, hoje eu vou contar a minha experiência com o DIU de cobre. Para quem já me conhece, sabe que eu fiz a minha laqueadura com 27 anos, no ano passado, e antes disso eu utilizava o DIU de cobre, que eu gostaria de dizer que era uma relação de amor e ódio, mas não era de amor e ódio, era só ódio mesmo, não tinha amor nenhum com aquele DIU. Eu vou contar um pouco aqui da minha experiência, se você está pensando em colocar o DIU ou se você quer maiores informações sobre, eu vou contar o meu relato de como eu me senti, como eu me adaptei, no caso não adaptei, ao DIU. Lembrando que isso é um relato pessoal e pode ser que outras pessoas tenham se dado muito bem e tenha sido o método perfeito para elas. Não foi o meu caso. Pode ser que com você dê certo ou dê errado, mas isso você só vai saber tentando. Aqui é um relato só para você ter uma ideia do que eu passei e o que pode acontecer com você também. Quando eu tinha lá meus 18 anos, eu só usava preservativo. E aí eu tentei entrar com vários tipos de anticoncepcionais diferentes, seja em pílula, seja injetável, anel, implante, o Silmirena, e nada tinha dado certo comigo. E aí eu entrei em contato com o meu médico, né? Falei pra ele, olha, não tá dando nada certo, eu não consigo me adaptar com esses hormônios todos, precisava de alguma outra opção sem hormônios. E ele me indicou o DIU de cobre. Também doía para colocar igual o DIU Mirena, mas não tinha muito o que fazer, né? Ou eu usava isso ou eu confiava só no preservativo, e aí eu preferi usar o DIU. Então lá fomos nós para solicitar a autorização para colocar esse DIU. E essa solicitação tem uma característica que é péssima, que quando você faz pelo convênio, demora muito para você conseguir. As etapas são, você tem que solicitar para o seu médico vai pedir autorização do convênio, depois que o convênio autorizar, que pode demorar assim de 15 a 30 dias, né, não sei, depende do convênio, e o médico vai comprar esse DIU para você, e aí você tem que, depois que ele comprar, ele te liga e fala, ó, já comprei, pode marcar uma consulta aqui com a gente. Você vai ter que marcar uma consulta durante o período que você estiver menstruada, mas não pode ser qualquer dia da menstruação, tem que ser um dos primeiros dias, os 3 primeiros dias ou 2, para que o colo do útero esteja mais aberto e seja mais fácil a colocação do DIU. Então, assim, é uma burocracia fazer isso, tá? Só que o meu problema com o DIU era que eu nunca estava menstruada. Nunca. Nessa época, o meu ovário policístico estava muito fora de controle. E eu ficava, assim, 6 meses sem menstruar, aí menstruava uma vez, aí depois ficava mais 3 meses sem, aí menstruava uma vez. Nunca sabia quando ia acontecer. Então eu tive que esperar a minha menstruação, sei lá, depois de quanto tempo, nem lembro mais, já faz quase 10 anos isso. Nem lembro mais depois de quanto tempo para eu conseguir colocar o DIU. E aí, realmente chegou no dia, deu certo, fui lá na clínica, consegui colocar. Só que, gente, é uma dor, assim, que eu não sei se eu consigo explicar pra vocês como que é. Pense na pior dor que você já sentiu na sua vida. Eu acho que é pior, porque é uma dor que muita gente desmaia de tanta dor que tem. Imagina lá o seu colo do útero, o médico pega uma pinça, coloca assim dentro do colo do útero e abre o seu colo do útero para ele colocar um DIU lá dentro. Gente, dói demais, assim, sabe quando você até vê estrela e sente um barulhinho assim, tim, no ouvido? De tanta dor que é uma dor aguda e ela persiste depois, porque acho que o seu útero ele fica contraindo depois disso, né? Depois desse choque que ele teve, então dói demais durante o resto do dia. E aí eu senti essa dor 7 vezes, sim. Mas por que eu senti essa dor 7 vezes? Porque nenhum DIU ficava no lugar. Então, quando o médico vai colocar, ele explica, olha, esse DIU ele pode sair do lugar, então você tem que fazer ultrassom daqui a 2 dias, depois você tem que fazer um outro daqui a 1 mês, depois 3 meses, depois 6 meses, enfim, cada médico pede de uma forma. E sempre que eu colocava o DIU, depois de 2 dias, quando eu ia olhar no ultrassom, ele já estava fora do lugar. Então o médico colocava e já 2 dias depois já não estava mais no lugar que me protegia, entendeu? Ele já estava abaixo ou fora do útero. Aí eu tinha que voltar no médico e colocar de novo. E eu fui em vários médicos.
e coloquei com vários médicos e não deu certo. Eu fui em 3 médicos e em cada médico eu fui 2 vezes. E aí, depois da 6ª vez, eu falei, olha, gente, eu não aguento mais sentir essa dor, DIU realmente não vai dar certo pra mim. Imagina a frustração, você sentiu aquela dor e você fala, agora vai. Aí você chega no consultório e fala, não, tá baixo, vai ter que tirar e colocar outro. É uma frustração enorme, assim, porque toda a dor que você sentiu e toda aquela espera de meses até você conseguir colocar, vir a menstruação, você conseguir agendar um dia e tal, tudo isso foi em vão. Então, eu tinha decidido não colocar mais DIU nenhum, ficar só no preservativo mesmo e, enfim, que a sorte viesse, né? Que eu fosse uma pessoa de sorte para não engravidar. Aí eu mudei de convênio e novamente eu mudei de médico. Eu fui uma médica indicação pela minha colega de trabalho. E contei toda essa história pra médica e ela falou, mas você fez um ultrassom na hora que colocou o DIU? Eu falei, olha, não, eu fazia sempre 2 dias depois. E aí ela falou, não, porque você tem que fazer um ultrassom na hora pra ver na hora se ele está no lugar ou não. Porque se o médico já coloca baixo, o risco dele cair ou ele ficar baixo mesmo é enorme. Então você tem que colocar, fazer o ultrassom e fazer algum ajuste se necessário. Pô, eu confiei demais nessa médica, eu falei, meu, ela sabe o que tá falando. E aí lá fui eu com essa médica fazer todos os trâmites. Espera 2 meses, autoriza, espera a menstruação vir, a menstruação não vem. Eu tive que ir num dia randômico, aleatório lá, pra ver se a médica tava e no fim ela tava e a gente conseguiu fazer. Dessa vez, ela me deu algumas dicas para não doer tanto. Eu tomei um remédio analgésico sublingual e também ela me sugeriu colocar um OB com xilocaína, para que assim não doesse tanto, ficasse anestesiado lá o meu colo do útero. Ok, então isso eu fiz. Chegando lá, novamente, aquela dor do inferno, assim, é a dor que eu mais me lembro de todas as 7. Acho que é porque foi a última e foi a que doeu mais, e eu vou explicar o porquê doeu mais. Então essa é a que eu mais lembro. E ali eu prometi que eu nunca mais ia colocar DIU nenhum na minha vida. Se eu tirasse, eu não ia colocar mais. Então ela foi, abriu meu colo do útero, colocou o DIU lá dentro. E aí, com o meu colo do útero aberto, ficou aberto uns 10 minutos. Imagina a dor. Ela veio com o aparelho transvaginal para ver se estava no lugar. E não estava no lugar. Estava baixo. Por algum motivo, eu acho que o meu útero tem algum formato, não sei, alguma particularidade, que acho que quando os médicos colocavam, ele já ficava baixo. E aí ela fez ultrassom e falou pra mim, tá baixo, eu vou ter que mexer. Aí eu pensei, meu Deus do céu, isso vai doer muito. Com o meu colo do útero aberto, ela pegou uma pinça, pinçou o DIU lá dentro e enfiou ele pra cima. Gente, essa dor, eu não consigo descrever. Eu fiquei enjoada, eu vi estrela, eu quase desmaiei, sabe? Eu meio que saí do meu corpo, saí da realidade, porque foi uma dor muito aguda e muito intensa. Aí, sim, ela desprendeu meu colo do útero, dá um alívio na hora, parece que você não tá mais sentindo dor, mas na verdade você tá com uma cólica ferrenha, porque antes você sentiu tanta dor que pouquinha dor você parece que não é nada, mas não, ainda dói. Ela pediu pra eu ficar uns 5 minutos deitada ainda, porque muita mulher quer levantar na hora e acaba desmaiando ali. Então eu acho que assim, não sou só eu que sinto essa dor ferrenha, né, pra colocar o DIU. Muita mulher deve sentir também. E aí eu esperei esses 5 minutos, levantei e consegui ir embora. Esse DIU durou mais ou menos 2 anos. E aí eu tirei ele porque eu fui fazer a minha laqueadura, né? Eu fiz a laqueadura e depois tirei. Só que quando eu fui fazer os meus exames pré-operatórios da laqueadura, eu vi nos exames que o meu DIU já estava baixo. Então, assim, ele durou 2 anos, mas eu não sei em que ponto desses 2 anos, na verdade 1 ano, porque eu já tinha feito o exame há 1 ano atrás, eu não sei em que ponto desse um último ano que o meu DIU saiu do lugar. Então, assim, eu já estava desprotegida, já não estava fazendo efeito o DIU em mim. Então, isso é uma característica péssima do DIU. Porque você tem que ficar indo de ano em ano, de 6 em 6 meses, fazer esse check-up. Mas se você foi há 3 meses atrás fazer o check-up e ele estava no lugar, e hoje ele saiu do lugar, você vai ficar mais 3 meses desprotegido ali, sem saber o que está acontecendo. Então, isso eu acho muito problemático no DIU. Apesar dele ter uma taxa de eficácia grande, eu acho muito complicado confiar só nele. E aí, muita mulher vai falar assim, ah, mas eu não senti dor nenhuma, é tranquilo.
é tranquilo colocar o DIU, não dói nada. Olha, eu acredito em você quando você fala que não doeu nada, que foi só uma cólica forte, né? Porque as percepções de dores das pessoas são diferentes. Não é porque eu senti a maior dor do mundo que você também vai sentir, que a outra pessoa também vai sentir. Só que é problemático e é chato quando a pessoa fala assim, é só colocar um OB com xilocaína que não dá nada, você não vai sentir nada. Meu, sente sim, eu senti. Não adianta você querer diminuir a dor do outro. E também não adianta você querer falar que todo mundo vai sentir a mesma dor que você. Eu acho que todo mundo tem que testar pelo menos uma vez pra ver o que acontece. Não adianta nem achar que não vai doer, nem achar que vai ser a pior dor do mundo. Tem que fazer pra ver o que vai acontecer. A colocação do DIU em si, ela é muito constrangedora. Porque o médico pede pra que você vá menstruada pra colocar o DIU. E aí você tá lá sangrando, não é um sanguinho, é um sangão, porque são os primeiros dias de menstruação que você vai. E aí você suja tudo a maca, sabe? É uma situação constrangedora. Bom, isso foi só o terror da colocação do DIU, né? Toda a burocracia, a dor e tal. Mas e depois? O que eu sentia com o DIU? Eu me sentia péssima. Ele não tinha hormônio, então assim, mesmo assim era a melhor opção pra mim. Só que eu não conseguia me adaptar com ele. Eu sentia muita dor, a minha menstruação começou a vir um fluxo enorme que eu tinha que usar absorvente de fralda pra realmente conseguir conter o fluxo. Cama sujava direto, sabe, era uma coisa horrorosa. Mesmo com esse absorvente de fralda e de absorvente geriátrico, mesmo assim sujava a cama. Eu sentia dores terríveis, que eu tinha que tomar remédio todos os dias da minha menstruação. E eu passei a, entre aspas, menstruar 20 dias no mês. Assim, eu sabia que era menstruação quando vinha um fluxo maior. E aí quando vinha um fluxo menor, eu sabia que era um sangramento. Então, às vezes, quando eu ia fazer exame ginecológico, né, de rotina, enfim, eu tava sangrando. E aí eles falavam, não, você não pode fazer. Eu falava, mas não é menstruação. É porque eu sangro por causa do DIU. E até eu fiquei com medo de ter anemia ou algo parecido, mas isso nunca aconteceu, ainda bem. Mas assim, é um transtorno você ficar menstruada 20 dias no mês. É péssimo, você não consegue usar uma roupa que você quer, você tem que estar sempre preparada para o que vai acontecer, você não sabe quando que vai vir o sangue ou não, porque às vezes estava assim, tranquilo, sem nada, e de repente, no meio do transporte público, você sentia o negócio acontecendo. Então, era complicado, tinha que sempre estar preparado para alguma coisa. Outro problema é que, assim, os médicos dizem que isso é meio impossível. Uma vez o DIU dentro do útero, você não consegue sentir o DIU. Mas eu sentia. O DIU, ele tem o formato de T, pelo menos o que eu usava. Tem um outro que é em formato de ferradura, mas o que eu usava era em formato T. E ele fica lá dentro do útero. Eu conseguia sentir o T dentro do meu útero. Eu conseguia sentir a haste dele e eu conseguia sentir as pontas dele raspando no meu útero. E era terrível, porque às vezes eu queria ir pra academia, só que fazer um exercício assim, putz, vinha aquela dor e sentia o T raspando no útero. E eu sentia literalmente o formato, isso que é mais louco, né? Eu não sentia uma dor, eu sentia o formato dele raspando. Então isso realmente era um incômodo, só que na minha cabeça eu não podia tirar o DIU, porque senão eu ia engravidar, mesmo usando preservativo, porque eu não confio em um método só. Então eu aprendi a conviver com essa situação, só que sempre buscando a minha laqueadura para que eu ficasse livre disso para sempre. E aí os médicos falam que essa dor que eu sentia, né, do T roçando no meu útero, é psicológico, é uma cólica normal. Mas assim, gente, eu nunca mais senti essa dor depois que eu tirei o DIU. Eu nunca mais senti. Então, como que não poderia ser o DIU? Bom, depois de todos esses problemas que eu tive durante mais ou menos 2 anos, eu consegui tirar o meu DIU, porque eu fiz a minha laqueadura e aí eu finalmente tirei o DIU. A retirada não dói igual colocar, porque ele não tem que abrir o colo do útero, fica um fiozinho, ele só puxa o fiozinho e sai. Dói um pouco porque assim, ele tá lá dentro do útero e aí dá uma cólica na hora que ele puxa, né? Porque tem uma movimentação ali dentro do útero, dá uma cólica ali. Mas é totalmente suportável, não tem nada a ver com a colocação, nada a ver. E aí ele falou que poderia sangrar um pouco, mas também não ocorreu, então tudo tranquilo. E aí eu retirei o DIU faz mais ou menos 1 ano. Mais ou menos 1 ano, porque faz 1 ano que eu fiz a minha laqueadura. E, gente, minha qualidade de vida aumentou muito. Porque agora eu não tenho mais sangramento, eu não tenho mais dor
e minha menstruação vem regular todo mês e, enfim, não tenho mais o que reclamar. O DIU pra mim foi péssimo, mas era a única opção que eu tinha, então eu tive que aguentar. Só que eu acho que as mulheres, elas não têm que aguentar, elas têm que ter acesso aos métodos contraceptivos que mais vão favorecê-las, que mais vão se encaixar a elas. Tem mulher que não pode tomar hormônio, mas também não se adapta com o DIU de cobre. E aí? O que vai fazer? A gente precisa desburocratizar a laqueadura, vasectomia também para o homem, mas deixar isso mais acessível para as pessoas, para que elas não fiquem sofrendo do jeito que eu sofri também com o meu DIU de cobre. Bom, esse foi o meu relato. Eu não me dei bem com o DIU, mas muitas mulheres têm muita coisa boa para falar dele. Então, você deve aí ponderar e até mesmo testar o DIU de cobre em você para ver se você não vai se dar bem com ele. Mas enfim, era isso. Se você se deu bem com o DIU, deixa aí nos comentários para eu saber. E se você conhece alguém que está em dúvida sobre colocar o DIU ou não, ou alguma pessoa que nem conhece o DIU direito, como que é, e quer saber o relato de alguém, compartilha o vídeo com essa pessoa para ver se eu posso ajudá-la. Obrigada por terem assistido.